Obrigado. Vamos orar. Eu sei que o Natal, dia 25, foi celebrado ontem, em outras palavras, antes de ontem. Mas nós reconhecemos, Deus, que o Senhor ainda tem uma deterioradas, Deus, de testemunhos pastorais, onde o dinheiro vai para o pastor, mas nós resistimos a esses pensamentos e nós continuamos no propósito. É com as nossas atitudes e ações que nós demonstramos de quem é a glória e para onde se está investindo o sacrifício e a fidelidade dos irmãos. Que nessa hora o Senhor possa ministrar a Tua palavra em nossas vidas e que possamos encontrar o desafio de, uma vez mais, sermos desafiados e confrontados a viver uma vida contigo. No nome soberano de Jesus. Amém e amém. No seu lugar, no nome de Jesus. Maravilhoso. Todos estão vendo bem? Amém? Todos estão acompanhando bem? Entendam o que eu vou falar. Natal não existe. Celebração de Natal na Bíblia nunca existiu, nunca foi importante para a igreja. Nas cartas do apóstolo Paulo, não tem uma só menção de fazer o aniversário de Jesus. No Novo Testamento, também, Maria, a igreja não celebrava o Natal. Nunca se reuniram para cantar parabéns para Jesus. Nunca fizeram isso. No Novo Testamento, nas cartas, Adriana, do apóstolo Paulo, não tem uma só menção sobre o Natal, no sentido de celebração, do aniversário do nascimento de Jesus. Isso é coisa da igreja. Vem tendo um filho que não era dela, que foi por obra e graça do Espírito Santo, estava gerada e grávida de Deus, de um esposo que não era o pai verdadeiro da criança. Imagina, aonde Deus teve que visitar a subconsciência desse esposo para mostrar que essa menina realmente estava grávida por obra e graça do Espírito Santo. Veja a história. Os dois tiveram que ir para uma casa. Numa estrebaria, Jesus foi colocado em uma tigela gigante onde os animais viviam. Que história feia. Depois tem que sair correndo dali para o Egito para não morrer. E ainda quando sai, se escuta na profecia milhares de crianças sendo mortas de 2 anos para baixo na cidade. Quem quer lembrar isso? Assim que para você, se o Natal é um momento de lembrar algo ruim, para Maria e para José tampouco. Era algo muito bom de se lembrar. Apenas o nascimento de Jesus. Agora a pergunta: Natal, Aníbal, só celebra quem nasce de novo. Porque o Natal é quando Cristo vem e mora dentro de você. Por isso a igreja não celebrava. Porque celebrar o Natal não é um dia, é toda a vida. Então, nas cartas de Paulo e no Novo Testamento, nós não vemos uma referência de adoração, de celebração. Conhece bem a história. Maria recebe um anúncio, não do arcanjo Gabriel, porque não é Gabriel um arcanjo, é um anjo. Anjo, ser mensageiro, Gabriel, mensageiro 2 vezes. José já era um homem de idade e tem a revelação em sonhos, porque tem vezes que Deus tem que abrir o cabeção de um homem para entender os planos de Deus para uma família. Eles saem para Belém porque tinham que tirar o Social Security, em outras palavras. Registro. Chegam em Belém, na casa de familiares, porque José e a sua linhagem tinham familiares, mas nenhum das suas famílias receberam os. Você nesse Natal passou sem a mamãe, sem o papai, ninguém ligou para você? E aí, vai morrer? José e Maria chegaram numa cidade que supostamente tinham familiares deles e ninguém recebeu uma mulher grávida. Que humanidade era essa de família? E tiveram que ir para uma estrebaria, em outras palavras, no porão de uma casa fria. E o berço que você tanto chorou, a igreja não fez um baby shower para mim, Jesus foi posto numa manjedoura, num recipiente onde ainda estava saliva e fezes de animais. Para você ver como era importante o nascimento de Jesus na riqueza que você planta e você tanto pensa. Minha casa, minha Bolsa Família, meu tudo. Foi triste, difícil.
E quando Jesus nasceu, teve que ser colocado uma manjedoura e era mosca para tudo que é lado, porque ali, naquele estábulo, haviam fezes de animais. E não estava caindo neve lá fora, irmãos. Quem teve que fazer o parto? José. A Bíblia não registra nenhuma parteira. É só você que passa por momentos difíceis na vida. E Jesus nasce enrolado em panos cheios de sal para mantê-lo térmico e se coloca numa manjedoura. Quem foi que limpou a manjedoura? Maria, que não foi. José teve que ser um doutor, meio que um doutor qualificado pelos céus. Tirar a placenta, cordão umbilical, limpar Maria, limpar a manjedoura, acomodar. E Maria teve a disposição de acreditar que aquela manjedoura era mais limpa que os seus braços. Porque uma mãe não deixa o seu filho ser colocado em qualquer lugar depois que nasce. E Jesus foi posto numa manjedoura. Aí mesmo, José. Aqui mesmo, Maria. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ela olhava para aquela criança e sabia, ele é Deus, José, eu sei. Ele é Deus, é o Deus que criou os céus e a terra, é o Senhor de tudo, Ele é Deus. Maria teve que ver isso. Mas Maria entendeu algo que muitas vezes as igrejas não entendem. Que nascimento não é a manjedoura, nem o estábulo, nem a estribaria, nem a perseguição. Nascimento é eu crer que aquela criança é o rei dos reis e senhor de senhores da minha vida. O útero de Maria, Deus transferiu e fez ele um coração. O coração de um pecador. E foi como isso aconteceu. Os pastores chegaram, foram anunciados pelos anjos do céu, porque os anjos não entenderam absolutamente como é que o Criador deles entra no útero de uma mulher, se faz homem. Até agora os anjos não entendem. Imagina, você criou todos os anjos na eternidade, daqui a pouco você é o patrão, e lá no céu houve silêncio, e Deus olha para a terra, e não vê nenhum justo sequer. Então o filho que está à destra do Pai se põe diante dos anjos, diante de todos, diz: Pai, eu vou. Os anjos põem para onde? E ele vem à terra, e os anjos não entendem. O patrão está descendo? Como? Por esses pecadores? Como? Até hoje os anjos não entendem o que é amor. É adoração. Mas no conceito humano é sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é o céu, a vida eterna é Jesus. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. Ele é a vida eterna, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus, Ele desce como um espírito, pelo Espírito. E no momento em que Maria recebe o anúncio de que estava grávida, no óvulo dela, antes de se transformar-se num zigoto, o Espírito entra ali e começa a ser gerado braços, pernas, olhos. Então, quando os anjos, a única coisa que os anjos podiam fazer, ficaram com as mãos atadas, entre aspas. Eles desceram para poder contribuir, porque eles queriam que os homens entendessem. Apresentam-se nos céus as pessoas mais humildes. E aquele que poderia proclamar entre as ruas quem realmente era a nova notícia. E se apresenta aos pastores, e os pastores ficam assim de boca aberta. E eles declaram a mensagem que a glória de Deus e a paz tem que ser reinada, e boa vontade entre os homens de paz. E anunciam que Jesus tinha nascido. Os pastores saem dali e vão se encontrar com Jesus. Olha, escute. O céu se move para testificar que Jesus é Deus. Só que o céu está bloqueado por causa da humanidade. Então a única ação angelical só acontece pela proclamação da palavra. Alguém tem que viver a palavra. Então o reino angelical entra em ação para cooperar na propagação do evangelho. Então ficar em casa coçando a barriga e não pregar o evangelho. Eu queria ver um prega o evangelho, ora pelos enfermos, expulsa os demônios, ama o povo, e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida. Porque hoje no nosso mundo o sobrenatural é o rimbombar de profecias e línguas. Isso é um sobrenatural em 4 paredes.
Deus quer revelar ao mundo a sua glória. E a glória de Deus é revelada pela propagação do Evangelho. E o Evangelho é a propagação da sua vida. Eles encontram Jesus e ficam maravilhados ao verem Jesus. E dali, a Bíblia diz que eles saem proclamando por todo o mundo, daquele mundo, que Jesus tinha nascido Salvador. O mundo não pôde se salvar, então Deus enviou um Salvador para salvar o mundo. Nem se salvar o mundo pôde. Quando a gente sabe quem Jesus é, qual é a mensagem que nós proclamamos? Eles saíram pelas ruas, pelos lugares. Hoje nós vivemos uma época onde as pessoas conhecem Jesus e não querem sair da sua zona de conforto, não querem sair para lugar nenhum. Eu vi Jesus. E Jesus a quem eu tenho visto não é para mim, é para todos. Mas essa não é a mensagem que eu quero pregar nessa manhã. Eu estou apenas dando a introdução do que eu gostaria de falar. E aqui entram os reis magos. De 2 anos para baixo, foi a matança das crianças. E aí nos vem falar sobre os reis magos. E aqui entra, por que Deus trouxe reis e qual a mensagem que Deus quer que nós aprendamos. Mateus capítulo 2, e aqui é onde nós entramos os textos da palavra. Seja bendito e exaltado o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Conversando com algumas pessoas, me falaram, é que Jesus e Maomé, Jesus e Buda, Jesus e Chico Xavier... E eu tenho o costume de dizer, não me compare Jesus com os homens, porque Jesus não é como os homens. Jesus é homem, mas Jesus é Deus. E estes líderes, dos quais você mencionou, eles não são Deus. Em Mateus capítulo de número 2, leia comigo o texto, versículo 1 ao 12. Depois que Jesus nasceu, então depois do nascimento, imaginemos que o nascimento foi no dia 25, então depois que Jesus nasceu, não foi no dia do nascimento. Depois, Jesus nasceu em Belém, nos dias do rei Herodes, e nos dias do governo de Herodes, foi depois, irmã Ana. Não foi, chegou os pastores e os 3 anjos chegaram ali, os 3 reis magos, que nem 3 eram. Podiam ser mais. Foi depois. Nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Magos não são homens de mágica, são homens que estudam as estrelas, astrônomos ou astrólogos, sabe-se lá, porque naquele tempo não havia nem a religião, a astrologia. Você me entende? Eram apenas seres que entenderam textos humanos e que estavam para conhecer, eles tinham sede de Deus. E eles vieram, Priscila, 4.000 quilômetros andando. É mais ou menos quando você sai de São Paulo, irmão Abigail, e vai lá para Roraima a pé. Era um pouquinho, é como se você saísse de Brasília, Carla Bilu, e fosse para Santiago do Chile a pé. Então Jesus nasce no dia, eles chegaram no outro dia. Então esse depois tomou tempo, irmão, não foi um dia. 4.000 quilômetros caminhando. Como é que eles iam chegar na cidade e saber que Jesus estava lá? Deus tinha que dar uma mãozinha, né? O que é que ele mandou? Uma estrela. E estrela brilhando aonde? À noite. Porque é Aníbal. No calendário do reino de Deus não existem dias e horas. A gente aqui estabelece, veja, dia tal, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Esse é o nosso calendário. Dia 2, dia 3, dia 4 é o nosso calendário. As estações, o único lugar na face do universo onde o tempo está enjaulado é o planeta Terra. Fora do planeta, a gente perde a noção de tempo. Uma estrela para vir lá do universo para cá, toma anos-luz para chegar na Terra. O único lugar onde Deus enjaulou o tempo foi no planeta Terra. Nós vivemos os 24 horas aqui, mas quando nós saímos dessa esfera, a eternidade tem outro sentido. Então, como é que Deus trabalha no tempo? Ele trabalha com dia e noite. Aleluia. Com escuridão e com luz. Salmo 126, ele diz: o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer, porque a vida ela é feita de 2 fases, noite e dia. A
Noite da prova, a noite do teste, a noite da solidão, a noite do desafio, mas vai amanhecer, e aquele que está em Cristo verá o sol nascer, porque em Deus ou é noite ou é dia. Então Deus escolheu a noite para mostrar que Ele é o dia. Colocou uma estrela. Você está entendendo os sinais que Deus coloca na tua noite? Lembrando de noite, uma das coisas mais lindas que me faz entender é quando Jesus, na quinta-feira para sexta, Sônia, começou a ver o processo do que ele esperava sobre a cruz, a noite foi ficando mais escura. Instruir em justiça, a fim de que todo homem seja preparado e perfeito para toda boa obra. E no verso 15 diz que elas são a revelação porque testificam da salvação em Cristo Jesus. Então o ápice de uma revelação bíblica é que ela aponte para a salvação em Cristo. Os apócrifos não fazem isso. Por isso que a gente não tem os 7 livros da Igreja Católica. Mas nós podemos ver algumas referências de história, como aí o Armeno, o Evangelho Armeno, da infância do fim do século VI, que diz: um anjo do Senhor foi depressa aos pais dos persas para avisar os reis magos e ordenar a eles de ir adorar o menino que acabara de nascer. Estes, depois de ter caminhado durante 9 meses, tendo por guia a estrela, chegaram à meta exatamente quando Maria tinha dado à luz. Precisava-se saber se naquele tempo o reino persiano dominava 4.000 quilômetros. De onde eles estavam, que tomou 9 meses, ou sabe-se lá quanto tempo. A palavra de Deus fala no verso de número 10 e 11, para nós concluirmos, são 1 e 11. Diz assim: quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Porque houve um momento em que a estrela, em Mateus capítulo 2, verso 11, houve um momento, irmã, que a estrela desapareceu. Os sinais de Deus, a orientação divina desapareceu. Foi quando eles entraram no rei Herodes. Quando um rei, ou quando alguém que está observando a palavra, porque tem sede de Cristo, porque o mundo tem sede de Cristo, a sede de todo homem, onde quer que esteja, é por Cristo. E essa é a mensagem. Qualquer homem, qualquer face da terra, a sede dele é por Cristo. Não é pelo nome da igreja, nem pelo nome do pastor, e nem pelo que você faz, é por Cristo. Então o mundo quer ver Cristo em você. Se ele não ver Cristo em você, ele não vai se render a Deus. E eles vieram para buscar quem era Cristo. Mas entraram no palácio do rei Herodes, e a estrela, ó, é assim, está tudo dando tão bem, maravilhoso. Até o dia que a gente começa a ganhar muito dinheiro, não é o seu caso, eu espero que fosse. Muito dinheiro, e a gente começa a esquecer de Deus. Aí toda aquela cooperação que Deus gerava, certos testemunhos que aconteciam, você olha ao seu redor e diz: Deus me abandonou. O alumbramento, a manifestação do sobrenatural na tua vida desapareceu porque tu entraste no governo de Herodes, no sistema do mundo. Quando a gente começa, como a Carmélia falou, a depender apenas do dinheiro para viver, das coisas para acontecerem, e é por isso que eu faço, e é por isso a estrela desaparece. A manifestação da guia, a orientação de Deus na sua vida, para que você se renda a Cristo, ela desaparece. Aí quando você sai da casa de Herodes, tem pessoas que têm que sair da casa de Herodes. Tem pessoas que têm que sair da casa de Herodes. Tem que dar um pulo fora da casa de Herodes. E isso é o que me chama a atenção quando fala sobre a casa de Herodes, ou o palácio de Herodes. É porque tem pessoas que têm chego aqui nesse país com a barriga cheia de si mesmo. Eu posso, eu faço, eu entendo, eu tenho, eu realizo, e entra na casa do rei Herodes e começa a viver daquilo que vai orientando, mas são poucos os que conseguem discernir a voz. Esses reis conseguiram discernir a voz e saíram de lá e continuaram a buscar a criança. Sede absoluta de Deus. Uma das coisas que me chamam mais atenção no que eu estou falando aqui para você é que, infelizmente, hoje eu vejo pessoas que têm 30 ou 20 ou tantos anos na igreja, que vêm à igreja apenas como 2 horas e 30 minutos no domingo, mas a sua vida com Deus não está em plena harmonia, porque a sua conduta com o Senhor desprezou a manifestação de Deus na sua vida e abraçou Herodes. Deixa eu explicar um pouco para você. Talvez você venha de uma família muito boa e tenha muitas condições. Chegou um irmão para outro irmão e disse: vamos lá em casa? Vamos.
mamãe morreu e deixou todos esses imóveis aqui e nós queremos vender. E eles então foram lá. Começaram a encher o caminhão e aí encontraram um colchão, que era o colchão da mamãe, numa mansão. Na hora que eles pegaram o colchão, se abriu o colchão, cheio de notas de cruzeiro, de reais, de cruzado. Era dinheiro. Um deles começou a chorar. Chorou e chorou e chorou. E o outro perguntou, por que você está chorando? Ele disse, porque a mamãe se privou todos estes anos para guardar esse dinheiro para nós. Nem nós desfrutamos, nem ela, e hoje o dinheiro não vale nada. Aonde eu quero chegar, quando a gente entra na casa de Herodes, o enfoque de Herodes é a riqueza, é o exaltar do eu, é a promoção do ego, é a manifestação de quem um é, ou do que eu posso fazer, são as minhas realizações pessoais. Mas na casa onde está Maria e José, onde a estrela vai guiando, é entregar o ouro, a mirra, o incenso, é se prostrar ao Filho de Deus, é se render a Ele. É por isso que não casa, meu irmão. Quem caminha na igreja com braços dados de Herodes, jamais viverá uma vida no sobrenatural de Deus. Jamais! Jamais. Mas quem decide, este ano de 2016, eu não vou ouvir mais a voz de um governo herodiano. Eu não vou mais me deleitar com as propostas de um governo herodiano. Eu vou confiar no Senhor, porque o que eu tenho sede é de Cristo, e é a Ele a quem darei toda a minha vida, e tudo o que eu tenho e tudo o que sou, prostrado no seu altar. Amém? João capítulo de número 4. João capítulo de número 5, verso 23. Vá comigo o texto da palavra. Os reis magos, eles vieram e se prostraram diante de Jesus. Por que você chegou aqui na igreja nessa manhã? Encontrei com uma pessoa que estava buscando Deus. Olha como ela estava... Não estou dizendo que a igreja é Deus, mas estou dizendo que aqui nós proclamamos o Evangelho. Então, irmã Ana, uma pessoa que chegou aqui no país, não sabia onde congregar, entrou na internet e ficou catando. Embora, quem logo aparece, logo no primeiro tópico do Google, o nome da igreja, ele ficou buscando igreja em Dallas, porque ele estava com sede de Deus. Aí achou o endereço. No caminho, encontrou um brasileiro que estava vindo para cá. Faltou gasolina. Antes disso, e alguém pegou e colocou gasolina no tanque dele. Porque a sede do homem, quando é por Cristo, Deus manda estrela, Deus manda anjo, Deus manda tudo. Deus faz. No dia em que você tomou a decisão de dizer, eu vou servir a Deus, porque o propósito da minha existência é Cristo, meu irmão, tudo muda. Você começa a ver a ação do sobrenatural de Deus como nunca você tenha visto na sua vida. E eu não estou falando de um braço crescer, de alguém voar, de um raio vir no sentido de alguma maneira proteger você, ou de um sinal extraordinário, astronômico. Estou falando de experimentar Deus de uma maneira única e verdadeira. E é melhor você fazer isso, porque 2016 está vindo as eleições, e se Donald Trump for eleito, meu irmão, arrume as malas. Só que você acha realmente que Deus vai fazer você fazer as malas? Do Senhor é a terra. Mas, se você estiver no Senhor, todas as coisas caminharão para bem, para o propósito divino. Se não, continua mesmo desfrutando aí esse mundão. 2016 ele vai ser eleito e tu pega as malas e vai para qualquer lugar. Mas em Deus há um propósito. Fora de Deus, você perde todo o propósito. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu confio no Senhor. Nós vamos confiar em quem, irmão? O governo do Salvador, do Messias, é o verdadeiro reinado e não de Herodes. Enquanto Herodes dizia, eu sou o rei, o verdadeiro rei estava nos braços de Maria. Era um menino, mas ele já era pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, e sobre os seus ombros estava todo o governo. Aleluia. Aleluia. Vamos falar do Brasil. Desceram a bandeira comunista. Eu vi um vídeo tremendo. A
Bandeira vermelha, comunismo, no Planalto, em Brasília. Vários manifestantes começaram a se opor a isso e seguranças da Guarda Nacional, entre as palavras, rejeitaram e mandaram embora e agrediram, entre aspas, os manifestantes. Nós estamos vivendo um tempo único no Brasil. Se até julho não houver uma mudança radical, o nosso país já está afundado, vai se afundar ainda mais. Os missionários dependem, os que são enviados do Brasil, dependem mais ou menos, são $1.000, $600. $600 para mandar daqui para o Brasil é uma bênção, mas do Brasil para as nações, $1, quase R$4. Missionários que vivem de ofertas voluntárias, como é que vai viver? Se não é o reino de Deus que os mantém, não é o teu nem o meu dinheiro que fará. Mas o governo do Messias, que é Jesus Cristo, ele está posto sobre as nossas vidas, e muito mais do que uma mensagem para encher o nosso coração, nós precisamos nos posicionar como embaixadores deste reino. Proclame Cristo e você vai ver a estrela aparecendo, anjo cantando e a obra favorecendo em todo o âmago da sua vida. Mas enquanto você estiver na casa de Herodes, meu irmão, é ruim, viu? Continuar na casa de Herodes lá, ó, dependendo. Mas pastor, se não mandar Herodes o dinheiro, como é que eu vou fazer? Então continua, meu irmão. Herodes já morreu, o rei dos reis continua vivo. O meu nome, não, mas o nome dele é Jesus. Para terminar, o problema verdadeiramente dos reis era um problema de adoração. Eles entenderam o que era adoração. Era reconhecer que Jesus é o Messias. E aqui nasce o princípio de adoração. Quando nós encontramos Jesus, nós entendemos o que é adoração. João capítulo 5, verso 23, e eu estou terminando. Os irmãos estão comigo? É 4:23, obrigado. Tendo uma esposa como essa, meu irmão, toda a mensagem vai longe. João 4:23. Aleluia. Diz assim: quem tem que nascer de novo é você. Eu sou o Cordeiro de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, nasça de novo do Espírito, da água, da palavra, do que eu sou em você. Então, Simone, não há adoração sem arrependimento de pecados. Quando os 3 reis, em Mateus 2, verso 11, é o último texto. Volte lá, para a gente ler. Você que está em casa e gostaria de ter tudo meio mastigadinho, nos próximos domingos, continue comigo, com a Bíblia aberta, porque assim a gente pode passear junto, lendo o livro. Afinal de contas, é tão bom ter algo nas mãos que não precisa de bateria. Mateus 2, verso 11, diz assim: ao entrarem na casa, não era mais na estrebaria, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Quando chegaram diante de Jesus, eles se prostraram, viram a criança. A criança não estava no chão não, irmãos, na manjedoura. A criança estava nos braços da mãe. Eles se prostraram aos pés de Maria, não para adorar Maria, irmãos católicos, entre aspas, por dizê-los assim. Irmãos no sentido de criação, sim, claro. Eles olharam para Maria, viram a criança nos seus braços e se prostraram à criança. E deram a ela ouro, incenso e mirra. Eles entenderam quem é Jesus. Quem não entende quem é Jesus, ver para Deus, você tem ideia quem é Jesus? Se Jesus é quem realmente Ele é, tudo muda. Tudo muda, as tuas prioridades mudam, a tua maneira de pensar muda, tudo muda. Se Jesus é Deus, então alguma coisa tem que mudar, ou Ele ou você. Jesus é Deus. E aos reis, quando viram a criança, se prostraram, olharam, entraram na casa, viram Maria, a criança nos braços de Maria, se ajoelharam e adoraram ao Filho de Deus. Adoração, não que se arrependam dos seus pecados, que entendam o lixo que são, que se arrependam do que são todos os dias e vivam a vida voltada para Ele. Deus está buscando um pecador que se arrependa todos os dias e viva uma vida de arrependimento. Isso é adoração.
E é isso que o Pai busca. Não é o teu talento não, viu, irmão? Nem a tua voz linda. Deus está buscando isso. E foi isso que os reis magos, sabe-se lá se eles eram tão estudiosos assim, descobriram. Mas tem uma dificuldade de se arrepender, mudar de vida. Pastor, eu quero tanto servir ao Senhor com todo o meu coração, mas está lá na casa de Herodes, não está disposto a sair. Outros chegam e dizem, pastor, eu queria que Deus se manifestasse para mim, por que Deus não fala mais comigo? Onde é que você está? A caminho ou no palácio do rei? Pastor, eu estou querendo tanto que Deus, eu quero caminhar com o Senhor, mas não está disposto a caminhar 4.000 quilômetros, tá? Tem que sair da tua zona de conforto. Eu queria que nós terminássemos agora, 1h28, colocássemos esse tempo nas mãos do Senhor, que você viesse com o coração e dissesse, Senhor, no nome de Jesus, eu quero viver este ano de 2016, ao início do dia 31, até o próximo 31 de 2016, uma vida, Deus, que testifica do teu sobrenatural, não apenas do dinheiro que estava faltando e alguém me deu. Eu estava precisando da gasolina, não apenas no âmbito humano sobrenatural, mas no âmbito sobrenatural. Vê a manifestação do celestial na terra. Deus continua o mesmo. Precisa. Tome a decisão. Se você está na casa de Herodes, ou se você está sendo chamado a sair da sua terra, ou se você está buscando ver Jesus agora, tem 3 coisas que eu quero convidar você. Se você está na casa de Herodes, saia dela agora. Se você está saindo na sua terra e não saiu, saia e siga os sinais que Deus está dando na sua palavra. E se você já encontrou Jesus, entrega-lhe ouro, incenso e mirra, deposita o que há de mais valioso para Deus, e não é o teu bolso, meu irmão, nem as tuas moedas, é a tua vida no altar do Senhor. Quero convidar que